Seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso. E nessa temporada a gente está batendo um papo com os vereadores de Santarém para que você conheça um pouco mais a fundo os representantes da cidade. E aqui no nosso estúdio a gente está recebendo agora, nesse momento, o presidente da Câmara e vereador Jandeilson. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonas, pela oportunidade. Quero começar aqui parabenizando, né, o seu trabalho. É um trabalho bem visto na nossa cidade, onde traz notícias verdadeiras, com credibilidade. E aí é sucesso total. A gente está aqui para contribuir e responder as perguntas necessárias. Maravilha, maravilha. E para quem ainda não conhece, quem é o vereador Jandeilson? Quem é o Jandeilson cidadão também, né? Olha, eu costumo dizer em todas as minhas falas, né, tanto na tribuna como nos vídeos, se a população for dar uma olhada na minha rede social, ela vai ver que não tem um vídeo que eu não agradeça a Deus por ter me dado o mandato de vereador, por ter tomado conta da minha vida, porque eu sou do interior, né? Eu nasci ali na região da Itapera, na comunidade da Costa da Itapera. Aí passei um tempo lá com meus pais, que eu sou filho de uma professora e de um pescador. Passou um tempo, vim para a comunidade de Igarapé do Costa, morar com meu avô, né? A partir dos 13 anos de idade, entre 11 e 13 anos de idade, morar com meu avô, João Frazão do Rio, que era muito conhecido, mais conhecido como João Pita, ali naquela região do Curitiba, na comunidade de Igarapé do Costa. E lá eu estudei, passei um tempo da minha vida, e aí exerci a atividade da pesca, ali naquele lugar, né? Aí o meu avô faleceu, passei mais 2 anos aqui em Santarém, retornei de novo para a comunidade, né, para continuar pescando, era a forma de sobrevivência ali naquele lugar. E aí comecei a me envolver nas comunidades, nas organizações. Eu tenho dito isso, porque eu digo que eu sou um escolhido de Deus. Porque de lá da minha comunidade, de onde eu vim, eu era vamos dizer assim, o mais improvável a estar aqui. Era o mais improvável. Sabe aquele tipo de pessoa que você está ali, não é que as pessoas não dão valor, não me envolvi em nada na comunidade. Eu queria saber de pescar, né, cuidar da minha família, uma vida totalmente ali fechada, familiar. Né? E de repente uma pessoa uma vez me apontou para mim concorrer ali para ser uma liderança ali naquela região, como vice-presidente de um conselho regional que tem lá na região do Curitiba, onde são 8 comunidades que cuida da pesca, organização da pesca, da saúde, educação, onde de 2 em 2 meses a gente faz uma reunião para discutir os assuntos das comunidades. E aí me apontaram para me concorrer numa chapa lá como vice-presidente. Aí eu aceitei. Aí nessa época eu fui começando a me envolver, né, nas comunidades, né, me envolver ali nas organizações e gostei. Eu inclusive era até conhecido assim, eu tinha aqueles acordos de pesca, eu desrespeitava, era proibido ir lá pescava. Aí eu sempre estava sendo chamado em reunião. Aí a partir do momento que eu fui coordenar os acordos, eu comecei a entender a importância, né, da gente preservar o meio ambiente e tudo mais. Aí nós participamos das reuniões. Aí de repente me apontaram para mim concorrer a uma eleição que existia na época, um conselho administrativo na Z20, onde esse conselho era formado por 26 pessoas e eles vinham para Santarém. Né, Isso foi mais ou menos que ano? foi ano de 2006, 2007, por aí mais ou menos. Né, eles apontaram eu para mim concorrer essa eleição para mim fazer parte desses 26 conselheiros. Então a disputa era muita gente. Esses 26 conselheiros elegeu a diretoria executiva da Z20 na época. Né, aí eu concorri, fiquei, foi o mais votado da minha região para ser o conselheiro administrativo ali da colônia. Então a gente vinha de 12 em 2 meses para cá, para a Z20, para também contribuir, né, com a colônia, dando sugestões, tá? A gente não ficava aqui, aí voltava para a comunidade de novo. Era só uma vez de 12 em 2 meses que a gente vinha na Z20 reunir com os outros conselheiros administrativos da colônia. E aí eu continuei também com a função de vice-presidente do conselho. Aí passou um tempo, a gente começou também a se aprofundar melhor naquilo que a Z20 representa, que é os pescadores, né? Teve uma assembleia que a gente veio discutir e colocar uma proposta para o pescador votar direto, que antes era o conselho que elegia a diretoria da Z20. E a gente não concordava com isso, eu como um pescador nunca concordei. Individual. Votação individual direto para escolher o seu representante. Aquilo que acontece já para vereador, para prefeito, sim, nas associações. O associado não elegeu a diretoria. Quem elegeu era 20. Eles elegiam 26 pessoas, essas 26 pessoas elegeu a diretoria. E no meu ponto de vista estava errado. Né? Ficava muito direcionado para aquelas 26 pessoas. Então tinha que fazer a coisa mais democrática, né? Que é o correto, que é o certo,
quer votar. E aí fui aprovado na época e depois, logo em seguida, a minha região apontou, né, para mim ser um dos concorrentes para a diretoria das E20, que na época a gente foi o mais votado, né? Para ser presidente, para né? ser, na E20 não tem presidente. Ah, sim. São quatro diretores. Tá. O diretor praticamente o mais votado, ele acaba sendo praticamente o presidente, que é o diretor de patrimônio, pessoal e finanças. E na época eu recebi 3 mil, dos 5 mil que foram as urnas na época, eu recebi 3.010 votos naquela época, e nós, graças a Deus, ganhamos a eleição das E20, e lá para cá foi o segundo mandato, a gente já recebeu já 4 mil e poucos votos, e no terceiro mandato, que a Assembleia aprovou que eu concorresse o terceiro mandato, porque não poderia mais pelo estatuto, mas teve uma Assembleia extraordinária que eles convocaram os pescadores para colocar eu como terceiro, já mandato consecutivo, e na época dos 5.100 e poucos pescadores que votaram, eu recebi 5.009 votos. Caramba, já no terceiro mandato, foi quase. Então, de lá, logo depois de a gente se eleger, teve outra reunião dentro das E20, onde eles apontaram que eles queriam colocar eu como representante na Câmara Municipal de Santarém. Candidato a vereador. E graças a Deus, naquela época, a gente foi o vereador mais bem votado, né? Quando foi no segundo mandato, já na votação do segundo mandato. O primeiro mandato foi quando, gente? Eu recebi o primeiro mandato, o ano? Foi em 2015 para 2016, tá. Né, que foi aquela eleição onde eu participei. E aí, na primeira eleição você já foi eleito? Foi eleito o mais votado de Santarém. Sim. Eu fui o mais votado, com 4.777 votos, se não falha a memória, né, naquela época. E aí a gente começou a exercer o trabalho, foi um ano meio difícil, que eu enfrentei um problema de saúde no último ano de mandato, né, do primeiro mandato. Eu concorri à eleição doente praticamente, sem poder fazer quase a campanha, né? Teve a época da Covid também e tudo mais. E mesmo assim eu consegui ficar em quinto lugar na época, né, como vereador aqui em Santarém, né, recebi praticamente 3 mil votos. Teve uma quedazinha, mesmo porque o meu eleitorado, ele não compareceu quase na urna, aqueles que votam no interior, é aquela restrição da Covid, todo mundo com medo e tal. Não era obrigatório. Não era obrigatório, e com isso eu fui um pouco, todo mundo perdeu naquela época, né, e a gente foi muito atingido por isso também. Aí teve já a segunda eleição agora, graças a Deus, né, onde eu já dobrei a minha votação, praticamente foi a votação... foi o mais votado, que não é fácil. A tendência de um político, às vezes, é diminuir. O vereador sempre é assim, vai diminuir. De reeleição, no nosso caso aqui, a gente deu uma diminuída no primeiro mandato, né? Já agora para o terceiro mandato, a gente dobrou a nossa votação, praticamente, que eu recebi praticamente 5 mil votos. Fui até mais votado que a primeira vez, 4.977 votos. Faltaram 23 votos para 5 mil. Né? E graças a Deus, as coisas, isso aqui eu falo, mas isso aqui não é mérito meu, é mérito de Deus, porque Ele me escolheu. Eu nunca tive o gosto de uma derrota na minha vida. Tudo onde a gente concorreu, desde a época que apontaram a gente, sempre te venceu. Então eu atribuo isso a Deus. Deus foi lá, eu era um simples pescador, me escolheu, porque Deus, ele conhece o coração da gente, Ele sabe as intenções. Eu sempre fui um cara que eu nunca paguei o mal com o mal. A gente sempre nos lugares aonde eu já fui alguma coisa na minha vida como liderança, sempre alguém me perseguiu. Sempre alguém tentou me derrubar, e quem caiu foi essas pessoas. Então eu sempre pude assistir as pessoas que tentaram me derrubar, elas caírem. Elas não conseguiram avançar naquilo que elas queriam, às vezes tomar o teu lugar, às vezes ser aquilo que você é. Acontece muito isso na vida da gente. Acho que você faz um trabalho aqui, alguém gosta do teu trabalho, mas em vez de incentivar, ele vai lá tentar te derrubar para ser aquilo que você quer. Isso aqui é comum, né? Mas quem é blindado, escolhido de Deus, ele não é atingido. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu também, nesse período que eu estou como político em Santarém, né? Nas E20 também, eu comecei a observar algumas coisas, Jonas. Eu comecei, como você deixou à vontade, eu vou falar um pouco de que você pergunta, né? Eu sempre observei algumas coisas. Sempre, quando eu ganho alguma coisa, aparece principalmente na saúde. E aparece algum problema assim para me enfrentar. Eu sempre, por isso que eu sou instrumento. Aí Deus permite alguma coisa, aí depois ele vai lá e resolve o problema. E eu tenho que falar aquilo que ele fez. Ele permitiu e resolveu. Permitiu e resolveu. Então, eu tive um problema de saúde que eu fui praticamente quase desenganado ano passado, no início, né? Passei um ano afastado da Câmara, fiz 2 cirurgias
do rim, tive um problema nos olhos, né? Eu peguei uma bactéria nos olhos e ia ficando cego, mas graças a Deus, através de uma oração que fizeram por mim, por eu ter muita fé em Deus e acreditar que eu sou um escolhido dele, Deus me curou instantaneamente desse problema. Teve outro problema na minha cabeça também, que era a má circulação do sangue. Na época da Covid, que eu peguei a Covid, o sangue fica mais grosso, né? E acabou tendo esse problema, né? Eu fiquei quase... Tive problema até de raciocínio, né? Perdi um pouco essa parte de raciocínio, mas graças a Deus me curou também. E logo depois eu dobrei minha votação, né? Deus me abençoou depois. E agora, como presidente... E a benção, quando vem, ela é logo agora, né? como presidente, eu estava com um problema de saúde, não sabia, e hoje eu estou enfrentando, né? Inclusive, isso aqui é público, né? Eu fui diagnosticado com câncer agora recentemente, né? Já como presidente da Câmara, e eu encarei isso de boa. Inclusive, as pessoas se lamentam disso. Eu não, eu agradeci a Deus por isso, por ele ter permitido que isso acontecesse, para mais uma vez ele me curar e mostrar para as pessoas o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Então, hoje eu me considero um escolhido dele para estar ali na Câmara. Claro que você pode olhar, a Câmara Municipal de Santarém sempre foi alvo de ataques. Hoje, as pessoas estão sabendo, por exemplo, tem algum posicionamento de alguns vereadores que a imprensa não aprova, a população não aprova, mas eles estão sabendo colocar isso, né? Eles estão criticando quem é para criticar, mas a própria gerência da Câmara, se você for perguntar para os vereadores, e tem agradado a forma que a gente está conduzindo, bem democrática, a gente tem sempre estar na frente dos projetos, a gente sabe que a Câmara, ela é do povo, a gente está ali emprestado ali, onde você, qualquer outra pessoa que possa se candidatar à população... É um servidor público. É um servidor público. Aquilo ali a gente fala assim, aquilo é nosso, né? Aquilo é nosso. Então eu sei que aquilo ali é passageiro, uma hora acaba. Então nós temos que aproveitar todos os momentos que nós estamos ali para fazer aquilo que quando Deus levanta uma autoridade, Ele quer que as pessoas façam algo por outras. Deus nunca levanta uma autoridade para fazer o mal. Só que Ele levanta, tá aqui, pô, e o presente teu é esse. E aí, o que tu vai fazer? Eu vou deixar contigo, eu quero que tu faça o bem para as pessoas. Muitas pessoas que passam ou já passaram por vários, vamos dizer assim, vários cargos, né, principalmente políticos. Às vezes as pessoas usam para o mal e usam para o bem. Né? No nosso caso aqui é totalmente voltado para o bem. Quem faz o mal, a gente vai orar por eles. Pede que Deus abençoe a vida deles. Pede que Deus tire a inveja, às vezes, que a inveja é uma coisa que corrompe muito. Né? Perdoa as pessoas que atacam a gente. Comigo não tem esse problema. E graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. Vamos continuar nesse caminho. As pessoas que trabalham comigo, que são assessores meus, eles são uma das coisas que eu peço na reunião nossa. Eu digo, olha, a gente pode ser criticado de várias coisas, mas a gente não pode mentir para as pessoas. Aqui é proibido mentir. O que dá, o que não dá, nós temos que falar a verdade, porque o nosso trabalho, se você for perguntar aqui, um dia eu estava num programa de rádio aqui em Santarém, onde estavam fazendo crítica sobre compra de voto. Eu perguntei num programa, e pergunto aqui de novo. Eu faço a pergunta. Se tiver alguém nessa cidade ou no interior que eu comprei voto, que venha dizer aqui para mim. O nosso trabalho é de conquista. A gente luta pelas classes, luta pelo povo, apresenta, e aí depois eles vão avaliar lá. Eu sou muito honrado com isso. De quase 5.000 pessoas foram conscientemente escolhi a gente mais uma vez para ser presidente da Câmara de vereador, e hoje, graças a Deus, com o voto de todos os parlamentares, que é a primeira vez também da história da Câmara que acontece isso. Todos os vereadores votaram para escolher um presidente da Câmara, que foi o nome, eu acho que agregou ali, porque mesmo a gente não faz mal para ninguém, a gente é ali concentrado no nosso trabalho. E graças a Deus a gente tem dado uma resposta para a sociedade, que é servir. Está ali para servir a Deus, em primeiro lugar, depois o povo, que é aquilo que ele espera de nós. Pô, bacana, cara. Que Deus te dê aí mais uma vez força e sabedoria também para lidar com esse momento da tua vida, e vai dar tudo certo, que vai ficar curado mais uma vez, tá com tranquilo. certeza. Já Deus, imagina assim, cara, você te contou um pouco da sua história e nunca nem passou pela sua cabeça ser um dia vereador, né? Não. Eu até costumo dizer isso para as pessoas. Eu tenho uma coisa que diz assim: entrega os teus projetos na mão de Deus. No meu caso, eu não planejei isso na minha vida, não foi planejado. Eu estava lá no interior. Qual era o meu plano? Bem, né? Qual era o meu plano ali? Tentar, vamos dizer assim, lá no interior, meu pensamento era esse, era tentar ter uma vida mais confortável possível ali naquele lugar para meus filhos, para minha família.
né? Então buscava trabalhar de todas as formas. Ali era o teu mundo, né? No meu mundo, assim, para ver meus filhos estudar, eu tinha um pensamento também que quando terminasse ali os estudos ali deles, colocar eles para Santarém para terminar, fazer faculdade, ficar pescando, né? Então, quer dizer, era mais ou menos isso que eu pensava. Eu nunca me imaginei nisso. Então, por isso que dizia, entrega, no meu caso, eu entreguei minha vida a Deus, vai lá. Aí, Deus, os teus planos são os meus, pronto, vamos fazer dessa forma. E até hoje eu coloco dessa forma, entendeu? Eu não sei o que tu tem para mim no futuro, eu tô aqui, eu tô pronto para seguir aquilo que tu quer até o último dia da minha vida. Então, eu sou um instrumento teu. Aí, às vezes, ele permite alguma coisa acontecer, né? Teve agora recentemente uma pessoa que falou assim para mim, Jandeilson, o que tu tá fazendo? O que aconteceu para te ficar doente? De vez em quando, eu digo, cara, mesmo que tu perguntar por que Lázaro, porque Jó, Deus permitiu aquele monte de coisa acontecer com ele. Eu acho que é para testar a minha fé, né? Eu sou um cara de muita fé, vai testar, tu vai aí recuar agora, tu vai dizer que eu não sou capaz de fazer o que eu... Então, um cara que me tirou, um pescador, que era praticamente ali, como eu falei, assim, o mais improvável, né? Tinha outras pessoas que eram mais liderança do que eu, ali, pessoas mais admiradas do que eu, mas Deus pegou ali, foi lá, trouxe, levantou, colocou uma autoridade aqui na cidade. Então, eu tenho certeza que a minha vida foi um agir de Deus, não tem outra dúvida, porque se não fosse ele, eu ainda estava lá pescando. Não tinha, eu não tinha planos para sair de lá. Não tinha ambição na minha vida, não, vou ser isso e aquilo. E nas E20 também. Tanto é que quando me apontaram para mim ser candidato a vereador, eu tentei colocar outra pessoa. Porque eu não queria entrar nesse meio político. Eu digo, não, eu não quero. Eu tenho aqui, eu estava iniciando o terceiro mandato como diretor das E20, tenho mais 3 anos pela frente. Então, para mim, não é importante, eu, nesse momento agora, quero concluir esse terceiro mandato, que ali a categoria, como eu te falei, era quase unanimidade, já estava, um negócio estava muito forte, a ligação muito forte. Mas aí, disse, não, tem que ser tu. Ah, então, vou aceitar. Mas escuta aí, vocês vão me apoiar para mim ser o mais votado? Porque eu só vou entrar nisso aqui, para mim é vergonhoso ter uma classe que nem a nossa, para me chegar aqui e ficar em segundo. Eu quero entrar puxando a galera todinha. Nós estamos contigo, meu Deus. A gente fez esse pacto na época, que realmente eles cumpriram a palavra deles, e hoje, até hoje, eu tento, vamos dizer, eu faço o possível para me cumprir minha palavra com eles. Tanto é verdade que eu recebi agora no interior, que é claro, a grande maioria é os pescadores, né? Do interior é a maioria dos pescadores, mas tem já outros segmentos, a sociedade de modo geral tem abraçado, porque eu recebi 3.312 votos no interior e recebi 1.668, uma coisa assim, aqui em Santarém, na cidade, né? Então a gente saiu aqui, primeira eleição foi 600, depois 900 na cidade, agora 1.600 e pouco. Então a gente está crescendo nos bairros da cidade, porque o nosso entendimento, às vezes as pessoas, não, eu sou médico, vou defender aqui os médicos. Não, o nosso entendimento é toda a população santarena, nós somos representantes. Mas claro, eu tenho um carinho especial pela minha categoria. Eu tenho, a gente é tipo assim, É tuas origens, né? minhas origens, foi de lá que eu vi, eu conheço a realidade, né? Eu estava ali conversando com os professores, a minha mãe era professora. A minha mãe era daquelas pessoas que saiu Jonas, era assim, ela ficava esperando para onde a prefeitura ia mandar ela. Aí mandaram ela lá para Água Preta, ela foi para lá, uma comunidade. Mandaram para o Mato Alto, eu me lembro, era pequenininha, a gente andava com ela. Aí ela ficava lá, o papai fazia aquelas casas de palha, quando a gente chegava nas comunidades, lá no Mato Alto, assim, eu me lembro, tenho essa lembrança, uma casa de palhazinha, e nós ficava lá. A mamãe ia para a escola, o papai ia pescar, e nós ficávamos lá. E depois eles iam para a Corda de Itapera, onde a mamãe lecionou também lá na Corda de Itapera. Eu acabei aprendendo a ler e escrever, assistindo a minha mãe dando aula para as outras pessoas, que ela não tinha como deixar a gente, e ela levava a gente com ela, né, que eu até emociono com isso, para a gente assistir ela dar aula, né. Aí isso aqui para mim mexe muito comigo quando eu lembro, né, disso, porque foi uma vida difícil que a gente teve, né. Às vezes as pessoas olham para a gente, não, o cara chegou até aqui, e é isso e aquilo, não, a vida da gente ela não é fácil, para mim não foi. Né? Mas hoje eu sei que teve um propósito disso. É por isso que eu estava lá hoje na categoria, eu estava ouvindo eles. Porque eu sei que, professores conquistaram muito, conquistaram. Avançou muito já. Mas teve uma época que não era assim. E realmente eles sofriam muito. Né? Hoje já tem, graças a Deus, são mais valorizados, já tem um teto, eles já têm mais direito. Mas essa turma aí sofreu muito lá atrás. Né? Eu sou testemunha disso. A minha mãe se aposentou com um salário mínimo. Né? Então eu mandava ela para a comunidade, eu lecionava em muitos lugares desses, não tinha escola, ela tinha que lecionar embaixo de árvore, vinha a chuva, parava.
em algum barracão, que as comunidades eram muito humildes, né? Agora avançou, graças a Deus, muito, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente traz, né? De raiz, né? Saber o que as pessoas sofreram. Isso aqui, Deus fez toda uma preparação. E agora, esse dia, eu estava na minha casa, conversando com a minha esposa, lá, meus filhos. Eu estava lembrando que eu sempre tinha um discurso que eu dizia o seguinte: olha, gente, eu fui um pouco injustiçado, eu fui caluniado, eu sofri, eu passei fome. Eu dizia assim, mas hoje, graças a Deus, a gente está aqui para ajudar as pessoas. A gente tem o conhecimento das causas. Aí eu fui fazer uma análise na minha vida, relembrar o meu passado todinho, desde criança. Aí eu estava cometendo um equívoco. Pô. Eu nunca passei fome. Eu nunca passei fome. Eu já fui humilhado, eu já fui, vamos dizer assim, caluniado. Já tentaram fazer já inventaram mentiras sobre muitas coisas, né, para tentar me prejudicar. Mas a fome eu não passei. Eu sempre, quando eu chegava na hora do almoço, do café, a gente sempre tinha coisa para comer. E muita coisa para comer. Né? Desde criancinha eu fui assim. E aí eu começo a observar ainda mais que Deus estava cuidando de mim. Porque ele permitiu que eu passasse, que eu fosse humilhado, que era para me saber quando alguém fosse humilhado, para me ir lá ajudar essa pessoa. Ele permitiu que eu fosse injustiçado, que era para justamente eu saber o que era uma injustiça. Foi uma preparação que Deus fez desde criança para mim chegar até aqui. Para estar preparado para ouvir a população, para sentir o que ela pensa, para saber o que é um pobre, o que é um sofrimento. Mas uma coisa ele fez por mim, ele não deixou eu passar fome. Ele sempre deu o que comer para mim, né? Até hoje, graças a Deus. Então, eu sou muito grato a Deus, espero, claro, continuar nesse trabalho, assim, de ser aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente não é perfeito, eu tenho um monte de erro, um monte de defeito, porque só o fato, tanto é que esse mundo aqui, ele está tão devastado com o pecado, a gente vê toda hora. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor vai esfriar, né? O amor vai esfriar. Tanto é que a gente está vendo, hoje coisas que a gente está vendo agora, a gente não via antes, tipo, filho matando o pai, mãe matando o filho, essas coisas que quando tu começa a olhar toda hora, tu abre notícia nesse sentido aqui. Então, uma das minhas orações maiores é isso: não deixe o amor esfriar em mim para com o próximo. Não deixa, meu Deus, não deixa. Faz continuar eu tendo esse amor pelas pessoas, porque dessa forma a gente vai até no último dia da gente. Então tem que orar muito buscando esse amor, né? A gente faz, todo o nosso trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E às vezes eu fico triste quando as pessoas querem generalizar, que a política hoje é assim. São tudo bandidos, são tudo safados, são tudo não sei o quê. Quer dizer, eu gosto quando as pessoas fazem análise individual. É assim que tem que ser feito. A análise não pode ser o coletivo. Aquela Câmara. Não. Tem que ver, olha, vereador fulano de tal. Tanto é que eu estou no terceiro mandato. Primeiro mandato só sobrou 6, dos 21 na época. E agora. Dos que se elegeram na primeira gestão contigo. Só 6 se reelegeu. Dos 23. Dos 23. Não, dos 21, na época era 21. Era 21. Não, em 17, depois passou para 21, né? E agora a gente está em 23. Assim como vai aumentando a população, vai aumentando o número de vereadores. E agora, nessa última, se reelegeu 11. Se reelegeu 11. Então, geralmente toda eleição sai metade. Sai metade, às vezes até mais. É a avaliação da população. Né? Eu sempre coloco com meus colegas, eu chamo eles lá, converso com eles agora. Eu digo, olha, cara, não fico olhando outras pessoas. O vereador, não. Façam o trabalho de vocês, porque a avaliação ela é individual. O voto, ele não é coletivo. O cidadão não vai votar em 3 pessoas, em 3 vereadores, vai votar num. Então vocês têm que focar no trabalho de vocês. Eu até, quando não fui presidente, cara, eu vou falar uma coisa assim que as pessoas falam para mim, tu não sabe onde tu tá? Mas é assim, o foco é tão grande no nosso trabalho, que eu só fui descobrir alguns colegas meus, que já estão aí há muito tempo lá como vereador comigo, onde é o gabinete deles, agora depois de eu ser presidente. Eu não sabia, às vezes as pessoas perguntam, onde é o gabinete de fulano de tal, rapaz? Porque eu focado no nosso trabalho, chegar meu gabinete, não é nem meu, nosso gabinete, Câmara, nosso gabinete, reunião nossa, eu não foco muito no que os outros estão fazendo, assim, por exemplo, assim, o exemplo para mim é Deus. Eu não busco muito exemplo nas pessoas, não. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou no fim da sua jornada. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque se a gente começar a olhar as outras pessoas, a gente vai olhar defeito e vai olhar coisa, às vezes tu quer cometer erros que nem outras pessoas cometem, assim não. Não orar, se lapidar cada vez mais com a vida de Deus em primeiro lugar, para que a gente possa dar continuidade no nosso trabalho. Muito bom. Como é o nome da sua mãe? Maria Lenda Rocha Regala. Já faleceu, minha mãe. Já faleceu há 5 anos. Mas eu vejo mais assim, tu estava falando da tua mãe te emocionou, ela deve ter te dado um ensinamento muito grande, né, cara? Sim. Acho que deve... A minha mãe muito feliz por isso, né? A minha mãe com meu pai, aqui nessa terra, são meus heróis. Meu pai, tanto é que meu pai mora comigo, né? Minha mãe morreu, eu fui buscar meu pai morar comigo.
Ele mora comigo lá na minha casa, a gente cuida dele, né? Eu tenho todo um carinho. É por isso que é uma das coisas que eu tenho convicção quando aparecem essas coisas. Quando aparece doença, quando aparece obstáculo, ameaças, que a gente é ameaçado. Eu tenho certeza, não vou morrer. E por que tu vai morrer, Anderson, ainda? Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que o teu dia se prolongue na terra. Então te fez isso e faz isso até hoje. E a palavra de Deus, ela não mente. Quando eu estava no regional, que praticamente eu estava tudo inchado, eu lembrei disso. Eu estava lá, desanimado. Eu ia para uma cirurgia no ano de 2019. E aí eu estava assim, não tinha certeza, ninguém me dava garantia se aquela cirurgia ia ser bem sucedida ou não, se eu ia morrer, se eu ia ver, as pessoas não conversavam quase comigo. Aí eu comecei a ver meu corpo tudo inchado, meu rosto. Aí eu digo, cara, eu não vou aguentar isso aqui, eu vou morrer. Aí de repente fiquei pensando, eu lembrei disso. Deus colocou na minha mente para fortalecer a minha fé naquele momento. Mas, pô, sempre eu fui um bom filho, sempre cuidei da nossa mãe, do meu pai. Pô, não vou morrer então. Porque a palavra de Deus diz que a gente não os dias da gente vai se prolongar, quem cuida, né? Então a gente guarda isso, os ensinamentos. Claro que às vezes eu falo isso, eu dou conselho para outras pessoas. Olha, nem tudo que uma mãe e um pai fala pra gente, a gente quer ouvir, né? Eu me lembro, eu estava assistindo agora um vídeo de uma menina, né? Mas eles falam por amor que eles têm a gente, né? Eles querem tudo tempo bem. Eu estava assistindo o vídeo de uma menina que ela assassinou a mãe dela agora recentemente. Eu até mostrei para minha esposa isso. Chamei ela e disse: olha o depoimento dessa pessoa aqui. Ela disse que ela assassinou a mãe dela porque ela estava num bar bebendo, né? Foi num estado aí. E a mãe dela foi lá dizer: vai cuidar dos teus filhos. Vai cuidar dos teus filhos. E aí tu deixou teu filho lá em casa, eu que estou cuidando e tu tá bebendo aqui. Ela foi lá, matou a mãe dela por causa disso. Eu matei por causa disso, ela falou, né? Perdeu a mãe, isso aqui eu ouvi muito da minha mãe. Vai cuidar dos teus irmãos, sai daqui. Eu ouvi muito isso da minha mãe, pô. Vai cuidar dos teus irmãos, era uma coisa que ela tá ali para cuidar daquilo que é teu, pô, dos nossos irmãos. Então, a gente não tinha que levar pro lado errado isso, né? Então, eu até tava comentando no carro da forma que eu fui criado, tá contando agora que eu tinha vindo pra cá, né? Que é uma coisa que eu agradeço, meu pai e minha mãe, da forma que... E antigamente, sabe como é que é? Desobedeceu, era régua, era... Olha, põe tua mão aqui, chamava bula no interior. Aí pegar tantos bolos lá, isso aqui para ter errado. E eu agradeço muito, de chorava e achava que o pai da gente, que a mãe era ruim com a gente. Mas quando a gente fica grande, a gente vê que aquilo tudo foi ensinamento pra gente, pra te não fazer, né? Que fazia as coisas erradas. Hoje, se tu ameaçar te caluniar, aí já vai te denunciar. Não vou te denunciar. É assim, mas antigamente sabe como era o negócio. Né? Era bem rígido. Era bem rígido. Jadilson, você ficou três vezes como coordenador da Z20, né? Foi três, Sim, né? é. Qual que é o papel da Z20 assim, para a sociedade, principalmente na comunidade dos pescadores? Olha, a Z20, ela tem um papel fundamental. As pessoas muitas das vezes não valorizam isso. Quem não, por exemplo, hoje os pescadores recebem o seguro-defeso. Vou dar um exemplo aqui. E aí tem muitos que dizem assim: por que esse dinheiro que vem para Santarém? Só em Santarém são quase 30 milhões que são pagos para os pescadores. Só em Santarém. Mensal? Não, por ano. Por ano. Por ano. 30 milhões? Quase 30 milhões. Uhum. É pago para os pescadores aqui. Na região toda, no Brasil Isso é todo. governo federal, né? Governo federal que paga. E aí, que período é? No período que o peixe está desovando. Aí o pessoal diz: por que não pega esse dinheiro e investe na educação, por exemplo, na saúde? Só que esse dinheiro aqui, ele é o seguinte: o cara mora no interior, como eu era um pescador, morava ali no Garapé do Costa. Garapé do Costa, eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha como plantar, porque é uma várzea bem baixa, e quando seca a terra fica tudo rachada assim. Aí não tem como, tem várias rachaduras e não tem como plantar, não nasce ali. Aí quem cria gado, cria. E o terreno nem é fértil. Não é fértil, assim, para esse tipo de plantação que o pessoal planta o feijão, vamos dizer assim, a melancia. O pessoal já tentaram ali e não conseguiram, antigamente, né? E aí, lá o outro sabe, quem não sabia pescar não vivia ali. Aí tinha que pescar. Então, para te ter o alimento, tu não te alimenta só 6 meses, 8 meses. Tu te alimenta o ano todo. Então, para o pescador sobreviver ali, ele vai todo dia pescar. Todo dia pescar, todo dia pescar. Só que aí, se não tiver uma parada, pelo menos um período, aí o peixe vai embora tudo. Aí vai prejudicar tanto eles lá no interior, como vai prejudicar a população que quer comer um peixe. Não vai ter mais o peixe para a população. Porque no período que o peixe está desovando, que é para ser reproduzido, tu vai lá e consegue. Aí o governo encontrou uma forma de o peixe todo tempo ter na mesa da população. Como? Preservando um período. E aí ele chega com o pescador aí, cara, é o seguinte, vem cá. Eu não quero mais que tu pesque em 4 meses.
Tu não vai pescar, tu vai deixar o peixe reproduzir, porque senão vai faltar esse peixe, não só para ti como população. Eu vou te pagar um salário, a gente recolhe INSS, os pescadores pagam mensalmente o INSS para o governo. Ele é igual um trabalhador comum. Ele é cadastrado com uma seguridade especial e todo mês ele tem que recolher o INSS, os impostos para o governo, né? Então ele é um assegurado ali do governo. Então o governo chegou com ele e disse, ó, tu vai parar 4 meses para reproduzir. Em contrapartida, eu vou te pagar um salário mínimo. Para te comprar o café, o açúcar, o arroz, né? Aí tu pode pescar ali pro teu alimento, somente pro teu alimento. Se eu te encontrar aí vendendo o peixe... Ele não é proibido de pescar. Não, só para o alimento dele, não para comercializar. Comércio não. Para comércio não. Mas para o alimento sim, pro dia a dia sim pode. Se o cara chegar lá, tô com 3 kg de peixe, 5 kg, não tem problema. O IBAMA chega lá, o SEMA, não, teu alimento pode ficar aí. Então ele fica dessa forma mais ou menos. Então ele para de exercer a atividade da pesca para reproduzir, o peixe deixar reproduzir. E por isso que a gente vê os carros de peixe à frente da cidade, a gente vê ainda o peixe nunca parar, a quantidade absurda, chega no período da Semana Santa que é peixe para tudo que é lado. Inclusive o governador agora, ele, vamos dizer assim, ele proíbe a saída, mas não proíbe a entrada, né? Que é uma coisa que o pescador reclama muito, que estraga peixe. Pô. Não tem para quem vender a quantidade e dá trabalho, capturar, dá despesa de gasolina, gelo e tudo mais. Então a classe dos pescadores hoje, ela ajuda a alimentar o povo. É um alimento na mesa da população. Porque, por exemplo, você gosta de um peixe, você não vai pescar. Então, alguém vai pescar e trazer para você capturar. Então, ele traz. E aí você vai ali na frente da cidade, você pode perguntar em qualquer loja na frente da cidade, se você perguntar qual é o mês que vocês vendem mais aqui, que vocês comercializam mais produto, ganham mais dinheiro. Eles falam, na época os pescadores recebem o seguro-defesa. O pescador recebe o seguro-defesa, ele vai nessas lojas da cidade e vai gastar até o último centavo dele. Aí vai comprar material de pesca, vai comprar às vezes uma comida, um remédio, uma roupa, aproveita para fazer um exame ali nos filhos, ver se está doente, né? Que às vezes o marido e a mulher recebem, às vezes os dois são pescadores, aí junta ali os 2 salários, vão investir, quer dizer, isso aqui, olha, gente, a nossa cidade lá não está preparada para viver sem um seguro-defesa. E outra coisa, esses 20 milhões, quem garante para nós, se o defeso acabar, que esses 20 milhões representarem para alguma coisa, o governo vai mandar? Claro que não. 20 milhões na economia, né? Ele vai investir em outras áreas da sociedade, ele pode dar para outros segmentos e tudo mais. Então, isso aqui não está errado, não está ilegal. É uma forma, teve uma vez que parou o seguro por 1 ano, teve uma invasão muito grande de outros estados, de outras geleiras, vieram para Santa Catarina em 2015. Eles vieram de outros estados para cá, porque o pescador não parou naquele ano, foi no verão Tuepa, foi um prejuízo gigante. Né, nós fomos viajando para Brasília, fizemos audiência, a gente levou até ova de peixe dentro de uma garrafinha PET, né, de plástico. A gente levou lá essas ovas de peixe para mostrar quanto um peixe só, são milhares e milhares de vidas que você vai tirar ali da barriga de um peixe num período é até um crime isso, tu tirar ali, né, desovar um peixe e alimentar, e até no período da desova o peixe fica magro. O peixe perde o gosto dele um pouco. Tem muita diferença. Eu acho que... E fora a classe dos pescadores, ela tem contribuído bastante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na época que eu era diretor da Z20, lá, o prédio do Ministério do Trabalho, ali próximo o cemitério ali na Presidente Vargas, não me falha a memória. Né? E aí esse prédio estava todo... Era tudo infiltração para tudo que é lugar, a maior reclamação da sociedade. Um dia nós se unimos, tomamos o prédio do Ministério do Trabalho. Vamos para lá. Nós só vamos sair daqui quando alguém autorizar a construir um prédio novo aqui. E aí saímos de lá já com a ordem, praticamente veio a ordem de Belém. Hoje o prédio novo do Ministério do Trabalho hoje foi uma luta da classe dos pescadores. Né? E aí hoje tem um local mais adequado para atender. Isso aqui é um exemplo de uma coisa. Fora as outras brigas, por exemplo... Nós se unimos a perícia médica, por exemplo. Quem precisa de perícia médica não só é os pescadores, mas nós já fizemos um movimento. E hoje, fomos agora em Brasília recentemente, e agora o governo autorizou a contratação mais de 50 peritos no estado do Pará. Porque qualquer um de nós precisa de um auxílio do INSS, que é um trabalhador que recolhe o INSS. Aí chega lá você, por exemplo, no Rio de Janeiro, dá um exemplo do Rio de Janeiro aqui, que a gente pegou esses dados tudo agora recentemente. Rio de Janeiro, você dá entrada hoje no auxílio doença, com 2 dias o perito te chama para te fazer, já faz a perícia. Aqui em Santarém, tu dá entrada hoje só daqui a 1 ano. Nossa. Eu conheço pessoas que morreram, faleceram. Tem o seu Adenor lá do Garapé do Costa, que é um cara que era vizinho meu quando eu morava lá, né? Rapaz, quase da minha idade, mais velho um pouquinho.
E ele adoeceu, veio para Santarém, fiz uma cirurgia, ficou aqui na cidade esperando a perícia dele. Foi piorando, foi piorando, foi piorando. Morreu. E não chegou o dia da perícia dele. Vocês entenderam? E qual outra coisa que acontece, meu Deus? É comum na pesca, o cara tem aquelas picadas de arraia, cobra, por exemplo. Aí arraia. Aí vai lá naquele local onde ela faz isso, é um estrago. O cara toma medicamento, mesmo assim fica uma coisa terrível, inflama e o cara fica meses, 3, 4 meses sem poder exercer a atividade da pesca. E aí o que acontece? Ele dá entrada no auxílio-doença naquele período, porque ele continua recolhendo seus impostos. E aí, só um ano a perícia. Quando chega aquele ano, o médico vai olhar, não, mas tá sarado. O médico não leva em consideração os 4 meses que ele ficou doente. Aí ele vai olhar naquele momento. Nega ali. Nega, é negado. Né? E aposentadorias que são negadas também, por cima. Quer dizer, o INSS tem essa falta com os nossos trabalhadores do Brasil todo. É uma dívida que o INSS tem e o governo tem com a gente. Né? A gente não pode atrasar os impostos, sempre quando tu atrasa tem juro depois, mas o governo ele não faz a parte dele, né? A gente não consegue fazer a parte dele de cumprir as suas obrigações, né, quando um trabalhador precisa dele. Né? Isso aqui a gente sempre é essa voz, e a categoria ela contribui muito com isso. A classe dos pescadores ela é muito unida nisso. Nós já tomamos prédio um tempo atrás do Ministério Federal, tomamos o prédio do INSS, né? Tudo de forma ordeira. Toma aqui. Agora bora conversar. Né? Agora bora conversar e vamos ver as nossas pautas, nossa reivindicação. Mas sem estar denegrindo imagem, sem estar gritando, é bem coordenado esse trabalho e a classe de pescadores ela tem tem esse papel fundamental da união. Tanto é isso, se você olhar para a Câmara, você olha lá. Nós temos hoje enfermeiros lá dentro da Câmara e pescador. É enfermeiro e um pescador lá no meio lá que são representantes de classe, assim, claro que outros todos trabalham de forma geral, né, representam toda, eu falo assim, com a identidade, raiz realmente, né, então a classe pescadora ela é unida, se não fosse eu não estaria ali, né, com certeza. Graças a Deus, mas isso aqui é tudo por Deus, né, Deus que une. Jandeilson, quais são as suas principais bandeiras, né? A gente imagina que deve ser, quais são as suas principais bandeiras e seus projetos como vereador? Que você defende bastante. Olha, a gente tem as bandeiras assim, como um todo. Eu vou falar de bandeira como presidente da Câmara e como um parlamentar. A minha bandeira principal como parlamentar, assim, vamos dizer, como vereador, ela é fazer que as pessoas menos favorecidas tenham aquilo que a gente porventura tem aqui na cidade, por exemplo, em alguns bairros principais que tem uma unidade básica de saúde, que tem ruas com qualidade, tem, quer dizer, uma melhor estrutura. A gente quer fazer... Eu gosto de representar aquele que diz assim na sua casa, rapaz, ninguém fala por mim, eu estou aqui lascado, e aqui parece que não tem ninguém que se importa por mim. É nessa hora que eu gosto de entrar, ei, pô, estou aqui. Porque eu vim daí, eu vim desse meio de vocês, eu vim com esses pensamentos, eu vim com essas reivindicações que achava que ninguém falava pela gente. Então é por isso que se você for fazer uma análise, você olha aqui o Tapará, o Aritapera, Urucurituba, né? Você for olhar. A gente olha para lá, quando eu morava lá, no interior. A gente era lamparina, e alguns que tinham uma condição melhor tinham um lampiãozinho. Né, que a gente chamava de lampião, e aquele que tinha mais já era considerado, mas esse é o cara, aquele que tinha motor de luz. Não, e olha, aquele ali tem dinheiro, aquele tem motor de luz, rico, né? Era o rico. Né, e ele ligava ali das 6 horas até 9 horas, já estava considerado o cara ali naquele momento, né. E aí, na época que eu morava lá, eu já tinha um em parceria com outro amigo meu. A gente comprou ali, colocou um motor de luz, colocou na divisa das 2 casas, né, que é o Rainer, que é um amigo meu lá do interior, com a Hilda, né. E a gente comprou lá, dividiu, assim, a gente utilizava para as 2 casas esse motor de luz, compramos junto, né, eles. E a gente ligava das 6 até as 9, 10 horas da noite, depois desligava todos os dias. Mas já tinha um olhar, os caras estão com condições para fazer isso, né? Mas a maioria continuava ainda na lamparina, eu passei por isso, lamparina, lampião e tudo mais, né? E eu vim com esse sonho para cá, esse povo tem que ter energia elétrica. E a gente batalhou por isso, né? E hoje, graças a Deus, a maioria da região de Várzea, foi o primeiro requerimento que eu apresentei na Câmara, solicitando que a Equatorial conseguisse energia elétrica, implantasse energia elétrica na região de Várzea. Foi lá, fiz reunião, a gente não tem intenção, é muito gasto, a Equatorial é privada, agora não dá. Aí fomos para Belém, né? E chegou em Belém, a gente conversou com o governador, né? O governador, na época era o Jatém, né? Mostramos que, como ele tinha levado para ir de Marajó, lá, atravessado Bahia de Marajó para chegar a energia, porque ele não podia colocar aqui na Várzea. Ainda perguntou, tem isso aqui em Santarém, essa conversa. Ele ainda perguntou, disse assim, mas não tem 3 mil famílias, não tem energia? Eu disse, não tem, pô.
Eu acho que nunca ninguém tinha falado para ele que não tinha, porque o governador vem aqui na cidade, não vai para o interior. Né? E aí ele liberou através daquele cadastro PIS, né? Através da CEDEM, liberou um recurso, começou pelo Tapará, aí veio o Helder assumiu a responsabilidade de continuidade e continuou hoje. A região do Tapará está toda praticamente com energia, com exceção de algumas famílias lá no Taparamiri, e no Pixuna e no Santa Maria. Só que agora já estão também, porque veio Luz para a Amazônia, que é o projeto de placa solar que a gente solicitou também. Então todo o Curituba tem energia, as 8 comunidades tem aqui, aí tem a Oritapera, já atravessou lá do Correio do Tapará, já está lá na Oritapera, na comunidade onde eu nasci, tem energia 24 horas. Eu me lembro do seu Raimundo, o senhor disse, rapaz, eu vou morrer. Não vai chegar, isso não tem como chegar. Realmente ele morreu. Um ano depois de morrer, a energia chegou lá, já serviu já para seus filhos, para sua esposa, né? Graças a Deus. E a gente tem muito orgulho disso, né? Chegou a energia, por exemplo, as escolas também, onde não tinha escola, hoje tem, através do nosso pedido, com a parceria do município, do Poder Executivo, que o vereador não constrói, né? Aí muitas coisas avançaram em muitos lugares, além de representar as classes, não só dos pescadores, como de outros também. Os pescadores, por exemplo, foi a única classe que recebeu auxílio na época do Defesa, né? A gente foi lá, lutamos, depois juntamente com o deputado Ceroenses, e graças a Deus conseguimos, e outros que apoiaram, o vereador Alexandre, a gente tem uma parceria muito forte. Eu tenho uma amizade aqui na política, o pessoal diz, é desunido, não. Eu tenho um vereador que é o Alexandre Maduro, né, que é do Oritapera também, a gente tem pensamentos muito iguais, cara, é impressionante. Ele veio de lá também, a gente se conhece desde criança, desde jovem, então a gente acaba, a energia, por exemplo, a gente faz junto, a gente vai inclusive reunir, a gente vai para Belém agora, né, e a gente vai junto, porque os nossos pensamentos, eles batem a mesma vontade de dar aquilo que a gente não teve, o povo do interior, né, que é uma saúde melhor. Tem muitas unidades básicas de saúde, como a do São Siri, que foi uma solicitação nossa também, foi inaugurada recentemente. Tem lá no Piraquara de Baixo, para de cima, que vai começar em agosto, uma unidade básica de saúde, que foi uma solicitação nossa, uma do Tapará Grande. O primeiro ginásio da Várzea, lá no Piraquara, que o governo não queria construir, porque achava que, não era que ele não quisesse, é porque na Várzea alaga, né? Então colocar um ginásio para estragar, mas a gente conseguiu aí convencer o governo está construindo agora, começou na gestão do Nélio, o primeiro ginásio da região de Várzea na comunidade de Piraquara de Baixo, para poder, com um projeto bem audacioso, elevado, né? Um estádiozinho, pô. As crianças vão ter acesso aí no interior. Então, o primeiro foco é levar para aqueles que quase dizem que não tem nada, levar políticas públicas. A vontade nossa é que o povo do interior um dia, do interior e dos bairros periféricos, eles se sintam abraçados, se sintam contemplados com saúde, com educação, com asfalto em alguns lugares. Então, graças a Deus, esse papel a gente tem feito como vereador, mostrando para o governo, mostrando que precisa, e o governo vai avançando, né, degrau por degrau. O governador Helder, prefeito Ned, agora o prefeito Zé, a gente tem um bom relacionamento, e graças a Deus tem avançado. Como Câmara, como presidente da Câmara, nós temos um objetivo grande aí, aproximar a Câmara mais do povo. A gente já começou a fazer isso, nós fizemos uma sessão itinerante lá no Curuá, que foi sucesso, participação de quase 500 lideranças ali, onde nós fomos debater assuntos, fomos ouvir a população, repassamos para o município o que a população precisa, o povo teve vez e voz, o povo estava ali, o povo participou da sessão, falando na tribuna da Câmara também, né? Foi a primeira sessão itinerante. Foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez. A gente vai fazer outras agora também, vamos fazer na Várzea, vamos fazer em alguns bairros periféricos da cidade, e também tem outro projeto de... Tem um cidadão que mora lá e não tem essa oportunidade de participar, né? Muito distante, né? Sim, e outro projeto é fazer a Câmara Cidadã, que é um projeto nosso de promessa de campanha para os vereadores. O que é a Câmara Cidadã? É assim, a gente sabe muito bem, eu vou dar um exemplo aqui num documento, que é o RG. Hoje você precisa do RG urgente. Aí você vai ter que fazer lá o agendamento. E tem uns que é 6 meses, é 1 ano. Teve um tempo que estava quase 1 ano o RG aí, para te fazer o agendamento. Eu fiz muitas ações dessas, levando em parceria com o governo. Cara, um documento tão importante. Tão importante. Né? Às vezes as pessoas ali precisam fazer o cadastro, o pescador, por exemplo. Ele tem um recadastramento que ele vai fazer anualmente. Se ele não fizer, cancela, suspende a carteira dele. Não tem direito a nenhum benefício do governo. Aí chega o RG dele e não passou. Aí vai, tem que esperar. Aí perde o documento dele. As pessoas que recebem Bolsa Família, mesma coisa. Não passou o documento, vai tirar. Aí perde também o Bolsa Família. Suspende naquele período que ela não fez o cadastro. Então é um documento essencial. É um documento de identificação. A gente não pode atrasar. Então, a gente vai fazer a Câmara Cidadã, inclusive o projeto está pronto, a gente vai construir isso lá no primeiro pavilhão daqui da Câmara, lá
no finalzinho a gente vai construir lá um local, o projeto está pronto já, inclusive dia 27, 28, a gente vai reunir com os vereadores e vamos mostrar esse projeto, né, para os vereadores, para ver se eles aprovam, né, da forma que a gente quer fazer. Aí o que é a ideia? A gente vai fazer emissões de documentações ali na Câmara, para a população, em convênio. Vou emitir lá. Juntamente com um convênio com o governo, que já tem algumas câmaras no Brasil, né, que fazem isso em parceria com os seus governos do estado. Então a gente quer fazer aqui RG, carteira de trabalho, título de eleitor. A gente quer fazer ações. Não tem a prefeitura no bairro e comunidade? A gente quer fazer mais ou menos isso, a Câmara no bairro e comunidade, levando também essas ações, né, com atendimentos essenciais para atender a população. Então, com isso, a Câmara tem recurso, inclusive a gente devolve, às vezes, no fim do ano, que é um recurso para ser gasto na Câmara. A gente devolve para a Prefeitura, e a Prefeitura, às vezes, aplica em qualquer aquilo que a gente quiser. Mas a nossa ideia é gastar o recurso na Câmara, fazendo, além de fortalecer o trabalho do parlamentar, aumentar a credibilidade com a população, a gente quer também fazer ações sociais da Câmara, que dá de fazer, que é uma coisa inovadora, assim, levar as pessoas mais carentes, que não têm quase acesso a isso. Eu tenho certeza absoluta que os vereadores gostaram da ideia, a gente está avançando nisso, se Deus quiser, até agora no mês de julho, agosto, a gente vai começar a obra, e até no final do ano a gente deve inaugurar a Câmara Cidadã aqui em Santarém, que se Deus quiser que vai ser sucesso para atender a população. Isso é um projeto muito bacana. Sim. A gente sabe que o ser humano, cada um tem sua identidade, cada um tem os seus pensamentos, as pessoas são únicas. Como é que é para você coordenar, né, você que é presidente da Câmara, hoje são 23 vereadores, né? Como é que é lidar com 23 pessoas diferentes? Olha, para mim até que é um desafio para a gente, né? Mas como eu fui diretor da Z20, onde eu tinha que lidar lá com 8, 10 mil pessoas com pensamentos diferentes. Tá bem diferente, né? Então a gente já trouxe um pouco dessa experiência, né? Mas assim, olha, eu tenho conhecido assim, hoje eu olho ali, eu já conheço o perfil de cada um. Né, os pensamentos deles, o que eles pretendem fazer, o que eles querem. E é bom que a gente tenha um diálogo e acaba tendo numa conversa, criando coisas novas na nossa cabeça também. Vamos dizer assim, adquirindo mais conhecimento. Porque ali você vê advogado, você vê professor, você vê ali enfermeiros. Então a gente acaba ali trocando ideias. Para mim está sendo muito legal ser presidente. E saber também, vamos dizer assim, porque ali tem uns que não concordam com certas atitudes da gente, com certos projetos, e aí a gente discute internamente. Mas é por isso que é isso, né? E eu acho legal isso, eu acho legal porque a gente não é o dono da verdade. E tem hora que a gente tem que ouvir, discutir, né? a gente tem que ouvir, a gente tem que conversar. E para mim está sendo uma experiência sensacional. Eu vou fazer uma cirurgia, né? Tá pro dia 3, mas agora desse mês, né, que vai ser esse problema que eu estou enfrentando de saúde. E eu disse, rapaz, eu pensei no início em me afastar antes, que eu estou fazendo uns exames também paralelos, né, me preparando, que não vai ser essa cirurgia que a gente vai fazer. Mas eu resolvi não me afastar. Eu digo, rapaz, eu vou me afastar quando eu entrar na maca, eu disse. Está sendo tão legal ser presidente da Câmara, está sendo muito bom assim, a gente conduzir a Câmara, conduzir as sessões, aí tem debate, e tem pessoas que olham diferente, a Câmara está polêmica, que vereador fulano de tal falou isso. Para mim, como presidente, eu acho legal, porque a Câmara está sendo falada de um jeito ou de outro, os caras ali expõem os pensamentos deles. E eu sempre coloco dessa forma. Aí ligou um dia desse um cara da imprensa, pô, presidente, mas vereador fulano de tal falou isso. Cara, mas é um direito dele falar. Eu não posso ser responsabilizado pelo que ele fala. Agora, se ele que feriu o regimento da casa é outra história. Mas ele vai na tribuna e vai expressar as opiniões deles. Só que aí, muitas das vezes, os outros não concordam. Tu não pode ser penalizado, tu não pode ser criticado por uma atitude de uma pessoa que tem uma opinião ali dele, fechada nele. Então, eu acho que a visão tem que ser individualmente, né? Então, o nosso papel aqui é tudo. Por exemplo, teve uma crítica agora de emoções. A Câmara está colocando muitas emoções. Vi uma matéria agora recentemente sobre isso. O que o presidente está fazendo? Não, que eu estou falando que o cara apresenta uma moção e vai ter que ser votado, porque o regimento da casa diz que permite, legal, né? É legal o vereador apresentar uma moção. O que eu posso dizer, bora dar uma diminuída nisso aqui, mas não é poucas, cara. Olha, se você for olhar, é porque são críticas, a gente vê de que é direcionado, é mandado, alguém mandou fazer isso e tal. Porque, por exemplo, ontem, nós tivemos uma sessão segunda e nós tivemos a sessão ontem, segunda e terça-feira, né? Nós aprovamos 9 projetos de lei e aprovamos 540, 550 requerimentos de pedido de fatamento de rua, de escola, de construção de escola, requerimento. Não foi falado isso. Mas foi apresentado
4 moções foi falado. Foram faladas das 4 moções e não falaram dos 9 projetos de lei e dos 540 solicitações de melhoria para a cidade. Então a gente sabe que ali foi uma crítica ali que foi preparada para desgastar. E na verdade a gente sabe até de onde parte isso. Né? Quem que manda, quem que diz isso, a gente sabe, os vereadores sabem, todo mundo, mas a gente não vai. É aquela história que eu falei no início, a gente não vai pagar mal com mal. Né? E também faz parte do processo. Faz parte do processo. Né? A gente tem que aceitar as críticas, tem que aceitar. Então, as pessoas perguntam para mim, eu não posso. Até na discussão da reunião que nós tivemos com o vereador, a gente tem reunião entre a gente, nós temos um grupo, né? Que a gente sempre está discutindo. Gente, eu não vou impedir ninguém. Agora, eu não apresento. Eu pretendo apresentar uma moção agora no dia do pescador, agora dia 29 de junho, e quando acontecer algo que alguém mereça ser homenageado, no meu ponto de vista, como um parlamentar, a gente vai lá e vai homenagear, entendeu? Agora eu não posso mandar na cabeça das outras pessoas, é presente, né? Então, claro, a gente vê, por exemplo, o dia do professor não merece ter uma moção de aplauso pro dia do professor? Não merece no dia do enfermeiro, quer dizer, agora, no dia da crítica, eu fui no dia da moção para os enfermeiros. Os enfermeiros merecem ser homenageados pela Câmara por todo o trabalho que eles prestam para a nossa cidade. O dia do assistente social, moção de aplauso para o assistente social, né? Para essa classe que faz o trabalho dela. Inclusive agora a lei obriga eles a irem agora nas casas, né? Está obrigando agora a ir nas casas, ver aquelas pessoas mesmo que estão com deficiência, que tem algum problema de saúde, quer dizer, aumentou o seu... São coisas que a gente vai homenageando dessa forma, né? O dia do médico, é a forma do poder legislativo incentivar esses trabalhadores a verdadeiramente fazer o papel deles, né? É uma coisa legal, então, né? É legal, o dia da imprensa, tem até o dia do blogueiro. Entendeu? Tem um dia do blogueiro, tem agora lá, já fui inaugurado. E a gente merece, pô. E são pessoas que estão ali buscando informação, divulgando e tudo mais. É uma classe. E nós precisamos respeitar a notícia, é notícia. Entendeu? Então, gente, é isso que acontece nas moções de aplauso, moção de pesar. Falece alguém, às vezes tu vai lá e coloca uma moção, em respeito, uma autoridade, às vezes, uma pessoa que morreu ali lutando por algo que chama a atenção da sociedade, né? Que a gente não dá de fazer moção para todo mundo que falece, que todo dia morre. Mas é assim, cada vereador tem um pensamento que ele aparece lá e a gente aprova, porque a gente vê realmente que... Você está tendo habilidade para lidar com as tudo moções sempre aconteceram na Câmara, sempre, na minha legislatura, por exemplo, hoje está em média 5 por dia, em média, né? 5 por dia. E nos outros lugares, nas outras legislaturas que eu participei, eu estou no terceiro mandato, era 6, 7, 8, mas ninguém falou disso. As outras pessoas também fazem, né? Fazem, é uma prática comum, né? É comum isso. Jadeilson, eu te fazer um bate-bola aqui rápido, vou te fazer algumas perguntas e tu responde meio que rápido, sem pensar. Certo. Um lugar em Santarém que você gosta muito? Olha, cara, Alter do Chão gosto disso, quando eu vou acho legal. Faz parte do nosso município. Tá. Um prato, uma comida que não pode faltar para você. Peixe. Lógico, né? Um vereador ou uma vereadora que é um parceirão na Câmara. Alexandre Maduro. Um político que te inspira. Cara, um político que me inspira, eu tenho alguns aí que eu deixa eu ver aqui, cara, para não ser injusto. Eu admirava muito o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que ele fez um bom trabalho naquela transição do Cruzeiro para o plano. Foi espetacular ali. Se você não fosse político, o que você seria? Pescador, cara. Lógico, né? Um medo. Cara, o medo de Deus se afastar de mim. Tenho muito medo disso, por isso que o maior medo meu. Eu oro todo dia sobre isso. A presença dele é essencial para mim. Um sonho que ainda não foi realizado. Rapaz, o sonho que não foi realizado é aquilo que eu falo, assim, por exemplo, a energia chegar para todo mundo, ter unidade básica. Essas questões é um sonho meu que as pessoas possam ter. Eu estou fazendo também uma pergunta para todos os vereadores, Jadeilson, no sentido de que tem muita gente que não sabe o que é que faz um vereador. Como é que tu consegue resumir isso para a gente, bem brevemente, do que é que faz um vereador? Olha, eu falo muito sobre isso. O vereador, eu sempre coloco isso no meu discurso, ele não executa, as pessoas confundem isso. No período eleitoral, eu fui em algumas comunidades, olha gente, estou aqui, eu fui vereador presente, estou aqui, lutei por você. Mas a escola não saiu, tu não construiu a escola. Não, peraí, vamos lá, está aqui o requerimento meu, está aqui quantas reuniões fizemos sobre isso. A gente foi lá, a gente lutou. O vereador, eu costumo dizer o seguinte, ele funciona que nem um fofoqueiro. Ele vai no local, ele ouve e vai fofocar para o governo. Olha, é assim que é o papel do vereador. Ele vai ouvir, olha, tá faltando isso e aquilo, tá faltando, agora bora lá com o prefeito.
com o prefeito, com o secretário, vamos fofocar aquilo que a gente ouviu. Olha, tem que fazer isso, melhorar isso. É para isso que existe o vereador, a Câmara Municipal de Santarém. Ele é a voz do povo. A voz do povo. Ele tem que ouvir, ele tem que depois ir lá falar para quem tem o direito de executar aquilo, né? Então tem que... faltou escola? Então faz um requerimento, faz reunião, porque o nosso trabalho sempre é assim. A gente não é só de apresentar papel. Tudo aquilo que a gente apresenta na Câmara, aprova, a gente vai lá com o secretário, vai lá com o prefeito e vai lá pedir soluções para os problemas. Então, o papel do vereador é fiscalizar. Às vezes, não tem, por exemplo, aí no Piraquara de Baixo, Piraquara de Cima, queria uma unidade básica de saúde. Fomos lá com o prefeito, não tem recurso, não dá. Aí eu fui atrás do dinheiro, eu não tenho emenda, mas eu fui atrás de um deputado, o deputado Cearense, ele colocou emenda e agora vai ser construída a unidade básica. Não impede a gente de ir atrás do recurso também. Então ele pode conseguir obra através das suas solicitações, ele pode fiscalizar aquelas mesmas obras que ele solicitou, né? Ele pode atender a gente também. Teve um dia que o vereador André do Rio X disse assim, a gente funciona igual um assistente social, que a gente ajuda. Aí foram lá, rapaz, e atacaram o André. Mas porque eu quis dizer o seguinte, que às vezes as pessoas procuram a gente. As pessoas às vezes têm uma questão de saúde, uma questão às vezes uma fome, que a pessoa está com fome. Eu sempre gostei de ajudar, mas ninguém vê. Porque eu também tenho isso comigo, né? Que o que a gente dá com uma mão, a gente não mostra com a outra, né? Que aquilo que Deus pede pra gente sempre te ajuda, as pessoas servem, que é pra isso que a gente realmente... Às vezes as pessoas confundem isso, né? O vereador não constrói, não faz obra, não sei o quê, não. A gente solicita, a gente vai lá falar aquilo que o povo... É a voz do povo, vereador. Aquilo que você precisa, você tem que falar para um vereador e o vereador tem que lutar por você, para aquilo acontecer. É isso. Muito bem resumido. Pela primeira vez a gente está vendo tantas mulheres na Câmara. Geralmente tinha uma ou duas, e agora tem 4. Como é que isso ajuda o fortalecimento ali, eu ouvir tantas mulheres falando? E olha, assim, e 4 mulheres... Uma coisa muito positiva. Era para ser mais. Era para ser mais, mas olha, eu vou te falar, 4 mulheres com qualidade. Olha, elas têm me impressionado a forma da ética do trabalho delas, principalmente na ética, na força de vontade. Por exemplo, a Ivanira, ali do Arapiuns, né? Ela veio com uma força de vontade, inclusive, aquilo que a gente faz, né? Eu até estava conversando com ela ontem, que é a vereadora Ivanira. Ela não era vereadora e hoje já começou a chegar já luz para a Amazônia no Arapiuns. Inclusive ela falou para mim, olha, chegou na minha comunidade, ela já começou a articular projetos para chegar ali na região dela. Quer dizer, ela está com força de vontade, trabalhando, reunião, não para. Então, e as contribuições delas nas falas são, essencialmente, a professora, agora, uma que eu tenho também uma admiração toda especial, a vereadora Elita, rapaz, muito técnica, uma pessoa que tem, vamos dizer, elevado o nível de discussão na Câmara, com todo o conhecimento que ela trabalhava no INCRA, né? Era funcionária do INCRA, e aí ela, licenciada, e ela tem um conhecimento muito técnico daquilo que a nossa sociedade precisa, né? Às vezes eu tenho um conhecimento da causa, mas ela tem o técnico das leis, e isso aqui qualifica ainda mais ali a Câmara. Inclusive eu tenho mandado algumas mensagens no PV dela, ela sabe disso, elogiando o trabalho que ela tem feito. Saiu até uma matéria agora do GESO, né? Destacando ela como uma das melhores vereadoras de Santarém. Eu até li essa matéria, achei muito interessante e muito merecido também. A vereadora Bárbara é uma amiga pessoal minha também, né? A Bárbara, ela sempre está, quase todo dia a Bárbara conversa comigo. Como é que eu estou? Você acha? Como é que a gente está? Você acha que você já tem mais experiência um pouco do que eu? Não, tá bem, Bárbara. A Bárbara tem procurado, sempre está com projetos, sempre fazendo algo importante para atender, né, a população. E a vereadora Alba, a Alba é parceirona, inclusive ela é secretária da mesa diretora da Câmara, não para essa, inclusive ela está em Brasília lutando pela emancipação do Lau Grande, da região Lau Grande, né? Então lá com uma comissão, ela foi representar a Câmara lá, e ela está em vários lugares, né? Tem a pauta da saúde, né? Que ela veste a camisa realmente dos enfermeiros, muito merecida a reeleição da Alba que está com a gente lá, quer dizer, mostra para a sociedade, as mulheres, elas realmente merecem estar ali, né? Eu acho, como você falou, até deveria ser metade homem, metade mulher, para poder a gente estar, né, com certeza bem alinhado nos pensamentos para beneficiar toda a população. Claro que eu, por exemplo, o nosso trabalho de não ver criança, idoso, não, é para todo mundo. Né? Mas a mulher ela tem um pensamento muito afinado, tem um pensamento e tem áreas e tem assuntos que ele é muito restrito às mulheres. Eu né? tenho aprendido muito. Realmente eu confesso isso com essas mulheres que estão hoje lá na Câmara. Tanto é que a maioria das minhas assessores são mulheres. Tem uma aqui que é a Daiane, são responsáveis, são realmente, aquilo que você pede, executa, é impressionante. Né? A qualidade que esse pessoal traz pra gente, assim, principalmente as pessoas que realmente se dedicam, né? Tem aquele tipo de gente que se dedica menos e aquele que se dedica mais. E realmente eu estou muito feliz por isso.
Legal. Jandeilson, olha, um bate-papo aqui muito bom. A gente ficaria aqui mais um tempão Sim, com falando, certeza. cara. Eu Aí... falo demais. Não, esse aqui foi um espaço que a gente achou um ponto positivo de contribuir também com a sociedade, de levar informação, porque a pessoa conheça um pouco mais dos seus vereadores. Nós convidamos todos os vereadores, né, para participar da gravação. Estamos gravando. Assim que a gente gravar com o último, vamos começar a soltar os episódios. Tá. E a gente te agradece muito por ter tirado esse tempo para a gente bater o papo aqui com a Certo, gente. eu que agradeço, te parabenizar, já conheço um pouco o teu trabalho, né? Peço para o professor Santarena, olha, vamos assistir o trabalho desse cara aqui, que sempre ele está buscando informações importantes, já assisti algumas matérias, né, que você traz para cá, vou assistir de todos os vereadores, vou parar para assistir, o que eles falaram aqui, porque a gente acaba aprendendo, eu gosto muito de estar ouvindo as pessoas, porque absorvendo aquilo que realmente é bom para a gente, que às vezes a gente pega uma ideia de alguém ali, pô, isso aqui se eu executasse também seria bacana, né? Em vez de derrubar a pessoa, ajudar, né? Aqueles pensamentos positivos para a gente fazer um trabalho legal, né? Essa oportunidade toda aqui foi muito bem recebido aqui, show de bola, e a Câmara, meu irmão, está lá à disposição, não só de você, mas como de toda a sociedade de Santarena, aceitando sugestões, contribuições, né? Para que a gente possa fazer um grande trabalho a serviço da sociedade. Eu não posso terminar esse bate-papo sem te perguntar, de onde vem tanta fé tua? Cara, eu vou te dizer uma coisa. É porque assim, eu já disse no início, eu tenho uma visão. E a minha visão era, os meus planos eles foram interrompidos pelos planos de Deus. Pô. Eu tinha, como eu falei, né? O meu pensamento era ficar ali, cuidar. Então, para mim, a minha fé é que Deus me escolheu. Eu sou um escolhido dele, né? Para estar aqui hoje. Ainda tem mais. Eu sou um cara que eu tenho que falar, cara. Se eu não falar, eu tenho algumas punições. Porque quando tu recebe quando eu peguei o diagnóstico com câncer, veio umas pessoas e falaram pra mim, disseram, não fica falando, que isso aqui as pessoas discriminam. Não é bom. Eu digo, mas cara, mas Deus tá mandando eu falar. Porque eu tava com essa doença no período da campanha, eu já estava, só que eu estava tratando com outro, eu estava achando que era outra coisa, né? Aí eu já estava, e Deus permitiu eu ser presidente, vereador, né? E porque sempre as minhas orações Deus ouve, por isso que a minha fé também é gigante nele, né? Aí eu teve aquela, não sei se tu acompanhou um pouco, mas nós tínhamos 3, 4 candidatos a presidente da Câmara, né? O Erlon era candidato, o Erasmo, que é do meu partido, todas as pessoas que eu tenho certeza que iriam fazer um grande trabalho. O Elielto também era candidato, o Gerlande Castro era candidato, então tinham vários candidatos para presidente da Câmara. Aí eu fui lá na minha casa, eu me ajoelhei para Deus, disse, meu Deus, se for da tua vontade, que eu seja presidente da Câmara, tu já me trouxe de lá, já me deste muitas vitórias, mas aqui eu vou jogar na tua mão agora. Eu quero que todos os vereadores votem em mim. Se desfaça todas essas chapas que estão se formando aí e todos eles declarem apoio a mim. Cara, no outro dia eu recebi essas declarações, foi todo mundo desmanchando. Então, como é que tu não vai ter fé, rapaz? Tu vai ter, eu tenho plena convicção, Falar, né? plena convicção que tem alguém aqui que é Deus que está direcionando as coisas, entendeu? Então ele permitiu, no meu ponto de vista, ele permitiu que olha, esse rapaz aqui, eu vou permitir que ele fique doente, essa doença que é uma doença que assusta as pessoas, e eu vou deixar ele ganhar essa eleição doente, eu vou deixar ele ser presidente da Câmara, porque eu vou elevar o nome dele na cidade, tipo, deixar mais conhecido, mais famoso. Mas por quê? Porque quanto mais famoso, maior é a cura, maior é o milagre. Então, quanto mais conhecido, quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas vão acreditar que Deus salva, que Deus cura, que Deus... É isso. Então, eu me considero aqui um instrumento dele de Deus. E vou ser até o último dia da minha vida, né? E eu tenho, pelas razões que eu falei, porque eu não acredito. Eu estava lá no interior vendo minha vida. Aí Deus me levantou, fez eu participar de 8 eleições. Ganhei as 8, graças a Deus, até hoje. Aí, desenganado de médico, Deus me deu a cura. E eu estou aqui como presidente da Câmara. Eu não acredito que Deus me tirou. Fez tudo isso para me parar aqui agora. É uma coisa também que eu não acredito. Eu estou tranquilo nisso. Então, eu estou enfrentando as coisas sorrindo. Porque eu não acredito. Não, isso aqui é só mais uma prova. Lá na frente tem mais. Eu não sei para onde vai me levar. Agora eu já não oro mais dizendo eu quero ser. Não. Vai fazendo. Eu estou aqui. Vai me levando para onde o senhor quiser. Eu quero só fazer a tua vontade. Vai fazendo a tua vontade em mim, que é isso que eu espero. Só... Deus para ti é tudo, né? Sim, com certeza. Né? Pra gente. Graças a Deus. É isso mesmo. Obrigadão. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo aí, compartilha para o máximo possível de pessoas, deixa teu like, curte. E hoje a gente recebeu aqui o vereador, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Jandeilson. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, Jandeilson. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado.